Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Eu vi na sua entrevista para os meus amigos do Futeboteco, você falou que talvez seja, e isso reverberou muito no UOL, em vários lugares, de que o PT tem que aceitar o papel de coadjuvante agora, né? Que você acharia que a Simone Tebet como cabeça de chapa e o Silvio Almeida como vice seria um movimento interessante do PT para sair do protagonismo e ceder esse espaço. Eu queria perguntar pra você, o que você acha da inversão dessa chapa? Pra mim, assim, e aí eu vou dar minha opinião pessoa física e quero ouvir a sua. Como o Lula foi, eu acho que não havia outro ser humano capaz de derrubar o Bolsonaro, a não ser o Lula, na unha, naquele jeito que foi, só poderia ser ele. E acho que eu lamento que a esquerda não tenha sido capaz de produzir talvez um líder ou uma líder capaz de derrubar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E o Lula foi capaz nessa história quase de cinema, né, dele sair da cadeia e derrubar esse terror que assolava o Brasil. Por causa disso, pra mim, ele garante até o último dia de 2026. 2026 não. Até 2030, certo? Isso. Até 2030 para reeleição. Você acredita que seria melhor ele ceder esse espaço? Eu tenho medo de ceder esse espaço, a gente ficar assim, surge um Tarcísio no horizonte, um Zema, um Pablo Marçal. Eu não quero subestimar mais ninguém depois que o Bolsonaro fez em 18. Mas o que você acha, caso seja o Lula tome essa decisão de sair dos holofotes e ceder o espaço para Simone e do Silvio, de inverter o Silvio como cabeça e a Simone como vice? Olha, primeiro eu quero dizer que eu voto no Lula. Se o Lula for o candidato em 2026, é óbvio que o Lula vai ter o meu voto. Aliás, ele vai ter mais que o meu voto, ele vai ter a minha campanha, porque eu sempre fiz campanha para ele sem pedir nada em troca. Aliás, tudo que eu fiz foi sem pedir nada em troca. O PT nunca me deu uma agulha, nunca me deu nada, né? Eu não faço parte da burocracia do partido. Eu não estou dentro da estrutura do partido, eu não tenho uma relação orgânica com o partido. Eu me filiei ao partido em 2020, quando Lula ganhou a liberdade e ganhou os direitos políticos de volta. Então, eu fiz um movimento em torno da figura do Lula, porque eu concordo com você, ele era a única pessoa capaz de vencer o fascismo e derrotar o Bolsonaro e vencer o fascismo. Então, eu estava no exílio, eu fiz uma filiação desde o exílio com figuras importantes internacionais, como na ocasião a prefeita de Barcelona, a Ada Colau, com a Genevieve Garrigues, da Anistia Internacional, com Dilma, com Haddad, 2 candidatos à presidência. E o próprio Lula, ou seja, eu fiz esse movimento de sair do PSOL, não sair do PSOL obrigado, eu tenho uma excelente relação com o PSOL, mas era um fortalecimento ao PT. Eu nunca pedi nada em troca ao PT, né? Então, eu quero ter, já que foi assim, eu quero ter a liberdade de expressar minhas opiniões sem nenhum tipo de policiamento, nem nenhum tipo de constrangimento público. Então, nesse exercício que todos estamos fazendo diante do quadro que temos no Brasil, por um lado, um antipetismo que segue vivo nos meios de comunicação de massa, por outro lado, um fascismo que segue com as suas hostes atuando nas mídias sociais e fora delas, diante da possibilidade dessa polarização, dessa radicalização se estender e na possibilidade de Lula estar com a popularidade baixa até lá, se ele tiver com essa popularidade alta, é óbvio que ele vai ser o candidato e eu vou votar nele, todos vamos votar nele. Diante dessa possibilidade, eu fiz um exercício que todo mundo faz. Claro. Que é pensar qual é a chapa que pode dialogar Uma frente ampla, né? Construir uma frente ampla e suturar um país dividido pela radicalização. Você acredita nisso? Que essa costura é possível? Se Lula, na ausência de Lula, e Lula estando com uma popularidade baixa, que eu espero que não esteja, eu acredito que sim, porque a Simone ela pertence às classes dominantes, mas ela é diferente do Tarcísio e do Zema. Ela não é a força bruta. Se ela fosse a força bruta, ela não teria optado por Lula. Ela foi fundamental para a vitória. Se ela fosse a força bruta, ela não compunha o governo. Então, eu costumo dizer aos petistas que ficam me patrulhando, enchendo o meu saco, me insultando nas redes sociais, que Simone Tebet não é um problema meu. É um problema do PT. Quem convidou Simone Tebet para compor o governo foi Lula. Não fui eu. Eu não sou amigo dela, nem conheço ela pessoalmente. Ela é ministra do governo Lula. Se eles têm algum problema com Simone Tebet, com o passado de Simone Tebet, eles vão chorar no pé do caboclo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, não comigo.
Não fui eu que convidei a Simone. Simone integra o governo Lula. Se a Simone Tebet não tivesse algum valor, Lula não estaria mantendo ela no governo. Haddad não seria o parceiro dela. Se tivesse algum problema com a Simone Tebet, Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, e Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, não estaria posando ao lado dela, nem compondo a mesma equipe. Então, desculpem, petistas, Simone Tebet não é um problema meu. Eu emiti apenas uma opinião e eu não sou nada. Eu não sou ninguém, na verdade. Acho que você é muito importante, Gê. Você Não, é muito importante. A sua opinião política é muito importante. Certo, mas que bom. Mas eu quero ter, eu disse isso para você. Liberdade, né? Eu disse isso em off para você, citando o George Orwell. Liberdade é poder dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir. E eu prezo por essa liberdade. Eu não me filiei a uma seita. Eu me filiei a um partido. Um partido que tem um histórico de democracia. O PT é um partido democrático. Participou de todas as eleições desde a redemocratização do Brasil. Esteve no segundo turno na maioria delas. O PT não pode perder essa tradição democrática. O PT não pode agir como se fosse uma seita. Petista não pode agir como se fosse bolsonarista. Não pode sair atacando e insultando pessoas na internet porque elas têm uma opinião. Essa é a minha opinião. Na ausência de Lula, essa era uma chapa que poderia ser feita. Eu acho que a inversão produziria, não teria a mesma aceitação, porque o Brasil ainda é um país racista. O racismo estrutural, o racismo inconsciente, o racismo social, ele ainda está. E o racismo, ele não existe só... Ele existe dentro, é como a homofobia, é como o auto-ódio no caso dos judeus. Né? Nós, essas minorias estigmatizadas, aprendemos primeiro a nos odiar. Então, o orgulho de si, o Black's Beautiful, o orgulho LGBT, o orgulho de ser judeu é uma coisa que se constrói. Então, o racismo ainda está muito dentro da própria comunidade negra, preta ou parda mestiça. Então, eu acho que o Brasil ainda não está... Nesse sentido, a gente ainda não mitigou, a gente não trabalhou essa herança de racismo estrutural, inconsciente, a ponto de Silvio Almeida, brilhante, que eu amo, seja o cabeça de chapa. Brilhante. Mas essa combinação de uma mulher, que é mulher, portanto tem essa posição de gênero, uma mulher que pertence à classe dominante, mas não é a força bruta, claro. Não é fascista, já integra o governo Lula, tem a confiança do Lula, encabeçar uma chapa com um homem negro dos direitos humanos, eu acho que é uma combinação que pode ser legal. Né? Que, puta, uma vez eu conversando com o escritor João Paulo Cuenca, e eu perguntei pra ele quem você queria que fosse o presidente do Brasil. Isso foi antes da pandemia, 2020. Ele falou, Mano Brown. Ele falou, cara, precisa ver alguém, precisa de um homem, uma figura preta na presidência do Brasil, porque... Já que o Brasil muitos brasileiros são jeca e gostam de copiar os Estados Unidos, essa coisa meio... essa coisa do... O Obama virou uma coisa super palatável, né? Um homem negro e tal, e fez um governo absolutamente discutível, para dizer o mínimo. Mas eu acho que seria... Sim, meio obrigatório, né? Um país como o nosso... Ter um homem negro. Sim. Mas se você perguntar determinadas bolhas, por exemplo, na internet, por exemplo, essas bolhas... dos fandoms de diva pop, eles vão dizer que querem a Erika Hilton. Se você perguntar nas bolhas da luta antirracista do Twitter preto, eles vão dizer que é a Aniele Franco. Cada um tem o seu candidato à presidência da República, que imagina, Sim. Icônico, que consideram um ícone e tal. Eu estou falando de política. Sim. Para citar o Bismarck, a frase do Bismarck, ainda que essa seja uma frase que limita, é como se a política tivesse que ser a arte do possível sempre. Eu acho que a política pode ser também a arte do impossível. Eu acho que a gente pode ousar na política mesmo que a gente não ganhe. E eu sempre disse isso está no meu livro, em O Que Será. A esquerda não tem que necessariamente ganhar a eleição. A esquerda tem que transformar culturalmente o mundo. Às vezes, você perde uma eleição, mas a campanha eleitoral foi tão foda que você ganha. Você perde a eleição, mas você ganha. Esse é o papel da esquerda. Quando a gente se preocupa só em ganhar a eleição, a gente vira populista. A gente começa a dizer o que a maioria dos eleitores quer ouvir. E a gente se acostuma ao poder e ao pior do poder, que é o poder como um aparato, né? Não o poder como um instrumento transformador do mundo. E eu acho que, às vezes, o PT cai nisso.
um certo conforto do uso do aparato, sem a ousadia da transformação. Então, sim, eu estou falando de política como a arte do possível, mesmo criticando essa frase do Bismarck. E aí, na política da arte do possível, eu não posso dizer que minha candidata é Erika Hilton, porque a Erika Hilton ela é famosa e ela tem um efeito sobre uma bolha. Não tem um efeito sobre um país diverso, controverso, como o Brasil. A mesma coisa é Silvio. Eu estou falando de uma tradição, eu estou levando em conta uma tradição oligárquica, né? Uma herança colonial, racista. Como é que a gente pode ir desmontando isso com o tempo, com o diálogo, né? Ou seja, uma mulher na presidenta, a gente teve uma, mas essa mulher que chegou na presidência chegou, quer queira, quer não, sob as bênçãos de um homem. Sim. Né? Sim. A gente precisa começar a usar. E aí, nesse conjunto de possibilidades, essa foi a chapa que eu propus como um conjunto de possibilidades. Sim. Tem muita gente montando outras chapas aí. Sim. A questão é por que eu não tenho esse direito? Claro. Por que as pessoas querem interditar esse direito para mim e por que a violência veio contra mim? Sim. O Alberto Cantalice, uma das figuras da burocracia do PT, e Jacques Wagner, 2 homens brancos, 2 homens héteros, disseram, e está aí as matérias para provar, que Lula já tinha dado, que era hora de construir novas lideranças. Você não viu um ataque descomunal, um ataque a essas 2 figuras. Até porque é isso, os 2 estão protegidos por esse privilégio de ser homem, ser branco num partido que fica buscando, na verdade, filigranas para botar para fora, na verdade, a sua homofobia, né? Essa é a verdade, mas eu não me intimido. Se a extrema-direita não me intimidou, imagina se os meus pares e o Fogo Amigo vai me intimidar. Não, eu acho a esquerda ela tem um talento para se enfraquecer, se diluir, se pulverizar, que é impressionante. Muito. É impressionante. Me dá preguiça às vezes, sabe? É. Eu tenho muita preguiça.